Suécia assina protocolo com o Brasil. C390 da Embraer, nova escolha de aeronave tática do país. A escolha sueca do C390 Millennium é a primeira aquisição para operar no norte da Europa, a sexta entre países europeus, e marca o compromisso do país em aprimorar suas capacidades de defesa com aeronaves de última geração. Membro da OTAN, a Suécia é um dos países que decidiu pela atualização de sua frota de aeronaves de transporte tático através da aquisição de C390 Millennium da Embraer, segundo anunciado pelo Ministério da Defesa do país no sábado, 9 de 11 de 2024. Esta é a primeira aquisição do C390 no norte da Europa e parece evidenciar uma tendência crescente entre os países membros da União Europeia e da OTAN, que reconhece a eficácia da aeronave. A aeronave está sendo reconhecida gradualmente pelas forças aéreas mais avançadas do mundo, como a Força Aérea Sueca. Essa seleção nos incentiva a oferecer a nossos clientes um transporte tático de que necessitam para realizar suas missões mais desafiadoras com versatilidade, confiabilidade e desempenho inigualáveis, informou Bosco da Costa Júnior, presidente e CEO da Embraer Defesa e Segurança. Ontem, os ministros da Defesa dos países Paul Johnson e José Múcio Monteiro assinaram uma declaração de intenções em Natal, segundo a qual Brasília aumentará a encomenda de caças suecos já Street 9 Gripen e Estocolmo comprará aeronaves brasileiras de transporte militar Embraer C390. Com a escolha do C390, a Embraer e a Suécia estabelecem um novo capítulo em suas relações. Segundo o comunicado da empresa, com isso o país se torna a sexta nação europeia a escolher a aeronave, juntamente com a Áustria, República Tcheca, Hungria, Holanda e Portugal. Outro fator relevante é a interoperabilidade com as suas forças aliadas, que Estocolmo ganha através da sinergia presente na Europa em termos de instalações de treinamento e suporte logístico, além de reforçar sua segurança nacional. O C390 também foi adquirido pelo Brasil e pela Coreia do Sul, desde sua entrada em serviço na Força Aérea Brasileira em 2019 e na Força Aérea Portuguesa em 2023. A frota em operação acumulou mais de 15 mil horas de voo, disponibilidade operacional em 93% e taxa de conclusão de missão acima de 99%, demonstrando produtividade excepcional na categoria, segundo dados da empresa. Petrobras aposta todas as fichas na bacia de Pelotas, uma mega reserva de petróleo que promete entre 10 e 15 bilhões de barris e pode mudar o futuro energético do Brasil. Diante de um impasse ambiental que trava seus planos, a Petrobras decidiu concentrar seus esforços na promissora mega reserva de petróleo na bacia de Pelotas, localizada no extremo sul do Brasil. A Agência Nacional de Petróleo aprovou essa nova estratégia durante um leilão em dezembro de 2023. Com a possibilidade de render entre 10 e 15 bilhões de barris de petróleo, a bacia de Pelotas surge como um novo polo estratégico para a exploração de petróleo no país. O interesse em explorar essa região está crescendo, especialmente diante da necessidade de diversificar as reservas nacionais e garantir a autonomia energética do Brasil. A Petrobras se uniu a grandes empresas globais para potencializar a exploração especificamente na bacia de Pelotas. A companhia formou dois consórcios significativos, um deles conta com a Shell e a chinesa Sinopec, enquanto a segunda é a parceria exclusiva com a Shell. Enquanto o segundo é uma parceria exclusiva com a Shell, para acrescer ainda mais a competitividade da região, a Chevron adquiriu blocos na bacia, demonstrando o crescente interesse internacional e a confiança na mega reserva de petróleo local. Recentes descobertas na Namíbia, que identificaram 3 bilhões de barris de petróleo, inspiram esse movimento. Segundo o geólogo Pedro Zalan, as formações geológicas da bacia de Pelotas são semelhantes às namibianas, o que aumenta as expectativas quanto ao seu potencial. Zalan alerta que, sem novas descobertas, o Brasil poderá enfrentar uma dependência crescente de importações na próxima década. Ele aponta que, apesar da alta produção do pré-sal nos últimos anos, seu pico deverá ser atingido até 2030, tornando essencial explorar novas reservas. Apesar das expectativas positivas sobre a bacia de Pelotas, Roberto Ardenguin, presidente do IBP, ressalta que iniciar a produção requer tempo e planejamento.
As petroleiras que adquiriram blocos na região já estão iniciando medidas como contratar levantamentos sísmicos para avaliar melhor as reservas. A Ardenguin ressalta, no entanto, que o processo total para iniciar a produção pode levar até 12 anos. A necessidade de comprovar a viabilidade econômica dos projetos exige que sejam aprovados pela ANP. A Petrobras se reposiciona seu foco na bacia de Pelotas, buscando novas reservas estratégicas para diminuir a dependência externa a fortalecer a segurança energética do Brasil. Embora o foco não representa uma esperança para a empresa, é um passo importante para o futuro energético do Brasil. O mercado e o setor energético mundial acompanhando atentamente as próximas etapas da exploração da bacia de Pelotas no sul do Brasil. Caças Eurofighter Typhoon da Real Força Aérea Britânica pousam em emergência no Galeão e bloqueiam o espaço aéreo carioca. Operação secreta para as Ilhas Falklands vira uma missão tensa no Brasil. Caças britânicos no céu carioca. A movimentação inesperada no aeroporto Galeão pegou todos de surpresa na sexta-feira, 8/11/2024. Aeronaves de combate da Real Força Aérea Britânica realizaram um pouso de emergência em solo brasileiro após enfrentarem problemas técnicos durante o voo. Em meio a um cenário de tensão e manobras rápidas, 5 aeronaves da RAF aterrissaram no Rio de Janeiro, deixando o espaço aéreo temporariamente fechado, gerando um verdadeiro congestionamento no ar. Descubra todos os detalhes desta operação inédita da Força Aérea Britânica, que paralisou o tráfego aéreo e mobilizou equipes O início da noite de sexta-feira trouxe uma intensa atividade no espaço aéreo do Rio de Janeiro, que acabou fechando o aeroporto temporariamente com a chegada inesperada de aeronaves militares britânicas. Os caças Eurofighter Typhoon, pertencentes à Força Aérea Britânica, Royal Air Force, RAF, declararam emergência enquanto voavam perto da costa brasileira. As aeronaves da Força Aérea Britânica, identificadas pelas matrículas ZJ-920, ZJ-928 e ZJ-942, estavam a caminho das Ilhas Falklands, Malvinas, para reforçar a segurança devido à visita planejada do ministro do Estado das Forças Armadas, Luke Holland, durante o voo transatlântico. Problemas no abastecimento em voo forçaram a declaração de emergência e o pouso no Aeroporto Internacional do Galeão. Acompanhando os Typhoons estavam Airbus A330-200 MRTT, Voyage KC-3, matrícula ZZ-334 e um Atlas C1 Airbus A400M, registro ZM-417, ambos aviões de abastecimento em voo da Força Aérea Britânica, acompanhando a missão para garantir suporte de combustível. Por volta às 16 horas, as 5 aeronaves da Força Aérea Britânica tocaram o solo do Galeão, onde os Typhoon, que aterrissaram primeiro, foram escoltados por veículos de resgate. Eles foram conduzidos ao parque da base aérea do Galeão, enquanto o aeroporto operava em estado de emergência parcial. Coincidentemente, o Embraer E195E1 da Azul, com problemas no aeroporto Santos Dumont, permaneceu na pista, interrompendo operações no segundo aeroporto carioca. Essa situação gerou um curto período de congestionamento aéreo, com aviões realizando órbitas de espera e outros aguardando a liberação da pista para decolagem. As operações foram retomadas às 16h20 nos aeroportos cariocas. Pela primeira vez no Brasil, os caças Typhoon da Força Aérea Britânica foram filmados ao vivo pelo canal Aviation TV. Putin assina lei que ratifica tratado de parceria estratégica com a Coreia do Norte. O presidente russo Vladimir Putin assinou neste sábado, 9/11/2024, a lei de ratificação do tratado de parceria estratégica abrangente entre a Rússia e a Coreia do Norte. O documento foi publicado no site oficial, onde são divulgados documentos legais. Com essa assinatura, a liderança reforça o compromisso firmado no último dia 2 deste mês para continuar o diálogo, as consultas e a troca de opiniões através de entidades diplomáticas de diferentes níveis que, segundo Moscou e Pyongyang, contribuem para o desenvolvimento e expansão de suas relações bilaterais. Ambos os lados confirmaram seu firme compromisso de implementar plenamente as disposições do acordo de parceria estratégica abrangente que elevou as relações tradicionalmente amistosas russas-coreanas a um nível qualitativo
Relativamente à situação na Península Coreana e no Nordeste Asiático, a Rússia e a Coreia do Norte concordaram em que as tensões nestes territórios são causadas por ações provocativas dos Estados Unidos e de seus satélites. Nesse contexto, a Rússia reiterou seu apoio a Pyongyang relativamente às medidas tomadas pelo país asiático para travar a política agressiva dos Estados Unidos e garantir a segurança e a estabilidade da região. De armas da Guerra Fria aos S-500, como a Rússia transformou seus sistemas de defesa aérea em ferramentas capazes de mudar os rumos da geopolítica mundial. Os sistemas de defesa aérea da Rússia são uma das joias do poder militar do país, desenvolvidos desde a Guerra Fria para proteger seu território de ameaças inimigas. Entre eles, o S-125 Neva e o S-500 Prometheus representam o legado e a inovação tecnológica de uma nação que ainda domina esse campo estratégico. A evolução de mais de meio século posiciona a Rússia como líder global em tecnologia de defesa com impacto direto em conflitos como o da Ucrânia e o Oriente Médio. O S-200 SA-5 Gammon, desenvolvido nos anos 1950, é um exemplo clássico dessa herança militar. Criado para combater aeronaves como B-58 e U-2, o sistema foi um dos primeiros a oferecer capacidade de médio a longo alcance com até 300 km de cobertura. Embora seja uma tecnologia antiga, ainda é utilizada em países como a Ucrânia e Síria, demonstrando sua durabilidade e versatilidade, mesmo em cenários de guerras modernos. Outro destaque é o Pantsir S-1 SA-22 Greyhound, introduzido em 2003, combinando armas de artilharia e mísseis. O sistema é projetado para interceptar drones, munições guiadas e aeronaves táticas. Ele se destacou em conflitos recentes na Síria e na Ucrânia, adaptando-se às novas ameaças, como ataques com drones que exigem uma resposta ágil e precisa. Já o S-300, introduzido em 1978, representou um marco na defesa aérea russa, projetado para lidar com mísseis cruzeiros de longo alcance. O sistema teve diversas variantes, como o S-300 V4, capaz de atingir alvos a 400 km de distância. Seu uso em países como Irã, China e Venezuela deixa sua popularidade e eficácia, mesmo com o fim da produção de novos modelos. O S-400 Triumph SA-21 Growler, em serviço desde 2007, é um dos sistemas mais avançados disponíveis atualmente. Ele pode interceptar aeronaves, drones e mísseis balísticos. Com alcance de até 400 km, países como China, Índia e Turquia adquiriram o sistema, reforçando suas capacidades de defesa. A Rússia também implantou o S-400 em áreas estratégicas como a Crimeia e a Síria para proteger ativos militares. O mais moderno S-500 Prometheus, uma evolução que promete revolucionar a defesa aérea, capaz de engajar até 10 alvos hipersônicos simultaneamente. O sistema tem alcance de 500 km e pode interceptar satélites em órbita baixa. Desde 2021, a Rússia utiliza para proteger áreas sensíveis como Moscou. Países como a Índia estão na mira como possíveis compradores do sistema futurista. Os sistemas de defesa aérea russos seguem uma estratégia de camadas, enquanto os modelos de longo alcance como o S-400 e o S-500 criam zonas de negação de acesso a sistemas de médio alcance como o 9K-37 Bug, que oferece suporte adicional. Já os sistemas de curto alcance como o S-125 Neva são usados para proteger pontos vitais como bases militares. A modernização contínua dessas tecnologias mostra o compromisso da Rússia em manter sua relevância no campo militar. Mesmo enfrentando sanções ocidentais, o país busca diversificar sua base de fornecedores e colaborando com parceiros como a China para garantir a continuidade de sua produção. Além disso, a Rússia já demonstrou a eficácia de seus sistemas e operações militares, como na defesa de seus ativos na Síria e na proteção de territórios ocupados. Como a Crimeia, apesar das críticas da competição de sistemas ocidentais como o Patriot dos Estados Unidos, os sistemas russos continuam sendo atualmente respeitados. Com a introdução de novos sistemas e atualizações dos modelos existentes, a Rússia mantém sua posição como líder global em defesa aérea, influenciando não apenas os cenários de guerra, mas também as estratégias de segurança de países aliados e rivais. Ímpeto do Reino Unido na Ucrânia está caindo, diz ex-secretário de Defesa. O esforço da Inglaterra para ajudar a Ucrânia foi prejudicado sob o governo trabalhista, disse Ben Wallace, ex-secretário de Defesa do governo conservador à BBC. Londres já enviou incríveis 12,8 bilhões em libras em assistência de segurança a Kiev, incluindo 7,8 bilhões em armas. A ajuda que a Rússia alerta que só contribuiu para prolongar o conflito. Tenho realmente a sensação de que esse ímpeto caiu. E minha experiência de governo é que se você realmente quer conduzir as coisas, você tem que realmente fazer isso todos os dias, ressaltou Wallace. Ele acrescentou que
Você não pode simplesmente fazer uma declaração e depois ficar por aí. Em um aparente assina às observações anteriores do primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, de que os aliados deveriam aumentar o apoio a Kiev. Wallace afirmou que uma das razões pelas quais o governo conservador forneceu as armas à Ucrânia foi para mostrar quem estava dando as ordens. O Reino Unido tomou a posição para liderar, e a liderança trouxe muitos europeus para o nosso lado, disse o ex-secretário de Defesa. A liderança que o Reino Unido demonstrou desde o início começou a cair junto ao coletivo de aliados ocidentais, de acordo com Wallace. Os comentários vieram depois que o The Guardian citou um funcionário do governo ucraniano sob condição de anonimato, dizendo que Starmer não está nos dando armas de longo alcance, uma referência aos Storm Shadow, mísseis de cruzeiro de longo alcance de alta precisão, fabricados no Reino Unido. A situação não é a mesma de quando Rishi Sunak era primeiro-ministro. O relacionamento piorou, admitiu o funcionário. O último ataque de um Storm Shadow reivindicado pelos militares ucranianos ocorreu em 5 de outubro. O Reino Unido forneceu ao governo Zelensky um total de 7,8 bilhões em libras em apoio militar desde o início da operação militar especial russa em 2022. Moscou alertou repetidamente aos países ocidentais contra o fornecimento de armas a Kiev, o que o presidente russo Vladimir Putin criticou como um passo sério e perigoso. O Kremlin considera os apelos para suspender as restrições ao uso de armas fornecidas pelo Ocidente pela Ucrânia contra a Rússia irresponsáveis e perigosas em termos de suas consequências, prometendo que Moscou responderá na mesma moeda. O comandante russo conta sobre combates pelo povoado de Petropavlovka, na região de Kharkovia. O povoado de Petropavlovka, no distrito de Kupiansk, região de Kharkov, está sob total controle do fogo das Forças Armadas Russas, disse o comandante da divisão de artilharia da unidade voluntária Bars-9. Há pouco, o Ministério da Defesa da Rússia informou que o agrupamento de tropas da parte oeste havia melhorado sua posição ao longo da linha de frente, derrotando as brigadas ucranianas na área de Kupiansk, com o inimigo perdendo até 440 militares. Estamos nos aproximando da localidade de Petropavlovka. Petropavlovka está completamente sob nosso controle de fogo. Todas as rotas de suprimento, rotação, suprimento de munição do inimigo nós controlamos. E o equipamento do inimigo que tenta se aproximar é destruído por nós, disse o comandante com o codinome Svarozhik. De acordo com ele, os militares ucranianos são obrigados a entregar todos os suprimentos a Petropavlovka a pé, em grupos de 2 ou 3 pessoas. Há redutos que atacamos muito bem, ou seja, os abrigos e todo o resto é derrubado. Eles estão até tentando não deixar esses redutos. Estão tentando mantê-los até o fim, explicou. Na sexta-feira, o tenente-coronel aposentado Andrei Maroshko falou sobre o avanço das tropas russas de Petropavlovka e a captura de um reduto. Os Estados Unidos exigem que Taiwan pare de fornecer chips de inteligência artificial à China. Washington exigiu oficialmente que uma das maiores empresas de fabricação de semicondutores do mundo deixe de fornecer à China chips usados na inteligência artificial, informa Reuters. A empresa Taiwan Semiconductor Manufacturing, empresa de fabricação de semicondutores de Taiwan, TSMC, na sigla em inglês, é um dos maiores produtores de chips e coopera com várias empresas de tecnologia como a Nvidia e a AMD. Um circuito integrado, também conhecido como microchip, chip de computador ou simplesmente chip, é um pequeno dispositivo composto por vários componentes eletrônicos interconectados que são gravados em um pequeno pedaço de material semicondutor. Os Estados Unidos ordenaram que a Taiwan Semiconductor Manufacturing suspendesse a partir de segunda-feira, 11 de 2024, as remessas de chips avançados para clientes chineses que são frequentemente usados em aplicativos de inteligência artificial. Cito o artigo, fontes familiarizadas com o assunto. As restrições do Departamento de Comércio dos Estados Unidos descritas na carta afetam as remessas para a China de chips avançados de 7 nanômetros e mais avançados para unidades de processamento gráfico, GPU e aceleradores de inteligência artificial.
artigo nota que há semanas a própria TSMC informou o Departamento de Comércio que tinha encontrado seu chip, um processador de inteligência artificial da empresa chinesa Huawei, sancionado pelos Estados Unidos. Anteriormente, a revista Nikkei Asia, citando fontes, relatou que a TSMC vai suspender a produção de inteligência artificial e chips de alto desempenho para várias empresas chinesas a fim de cumprir os controles de exportação dos Estados Unidos. No início de outubro de 2022, as autoridades norte-americanas proibiram 28 empresas chinesas de tecnologia de acessar chips semicondutores fabricados com tecnologia dos Estados Unidos em todo o mundo. A proibição se aplica não apenas ao suprimento de empresas norte-americanas, mas também a qualquer empresa do mundo que use tecnologia de semicondutores dos Estados Unidos. Analista, demissão de Gallant como ministro da Defesa de Israel, uma mensagem clara de fracasso. A demissão de Yoav Gallant do cargo de ministro da Defesa é uma mensagem clara do fracasso de Israel. No Oriente Médio, disse o analista político Daniel Lobato, os reféns não foram libertados porque Israel não quis continuar as trocas e o Hamas continua a realizar ações de resistência contra o exército ocupante. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu demitiu Yoav Gallant do cargo de ministro da Defesa e nomeou o então ministro das Relações Exteriores, Israel Katz, em seu lugar. No dia 5 de novembro, mesmo dia em que os Estados Unidos, principal aliado do país hebreu, realizaram suas eleições presidenciais. Nas palavras de Netanyahu, a sua decisão se baseou em diferenças significativas com Gallant na forma de abordar ações militares na faixa de Gaza, bem como na perda de confiança mútua. O analista internacional Daniel Lobato considerou que a demissão de Gallant é uma mensagem clara de fracasso, uma vez que os objetivos que Netanyahu anunciou após o ataque surpresa do Hamas não foram alcançados apesar da devastação massiva do enclave, somado ao cerco medieval de fome, sede e doenças que Israel está impondo à população palestina. E depois há o outro objetivo que é fundamental, sobre a devastação e extermínio em Gaza. E o terceiro objetivo, nunca declarado abertamente por Netanyahu Gallant, que é a exposição ao extermínio direto dos 2,5 milhões de palestinos de Gaza. E esse objetivo não declarado também não foi alcançado, acrescentou. Para Lobato, a derrota israelense na faixa de Gaza acrescenta-se a derrota no Líbano e a derrota contra o Irã, apesar das promessas também de Netanyahu de restaurar a ordem e a normalidade nas colônias israelenses. Israel está em guerra não declarada com o movimento xiita e Hezbollah desde 8 de outubro de 2023, quando a milícia libanesa começou a lançar mísseis e drones kamikaze contra as comunidades no norte do país hebreu. Em solidariedade ao movimento palestino Hamas após sua incursão armada em Israel. Desde então, dezenas de milhares de colonos israelenses foram deslocados para outras áreas do país, tal como dezenas de milhares de residentes libaneses que foram forçados a se mudar para a Síria e outras regiões vizinhas. Nesse contexto, Lobato subiu que este objetivo também não foi alcançado e não só esta normalidade não foi alcançada nas colônias vazias, mas a anunciada invasão do Líbano está sendo uma catástrofe em perda de soldados, veículos militares. Os israelenses avançaram apenas 500 metros em território libanês, a um custo muito elevado. Embora, no que diz respeito ao Irã, o especialista considerou que Israel também falhou, apesar dos ataques terroristas selvagens destruindo um consulado, os assassinatos seletivos, por exemplo, de Ismail Haniyeh, o líder do Hamas em Teherã, e outros.
Depois de retirar Gallant da pasta da defesa, Nixon nomeou em seu lugar o então ministro das Relações Exteriores, Israel Katz, que no início de outubro declarou o secretário-geral da ONU, Antônio Gutierrez, persona non grata, depois de o alto funcionário ter condenado a expansão do conflito no Oriente Médio. Nesse sentido, Lobato observou que o agora ministro da Defesa, Israel Katz, tem promovido o genocídio completo e o extermínio completo em Gaza dos 2 milhões de palestinos que vivem no enclave, apesar da decisão da Corte Internacional de Justiça, que instou Tel Aviv a adotar medidas para impedir o genocídio do povo palestino. Devemos compreender que os Estados Unidos estão em jogo não só com a colônia israelense da Palestina, uma fortaleza colonial de porta-aviões, mas também com todo o esquema de dominação, já que em torno da Palestina ocupada existe um muro protetor ao serviço daquela colônia israelense, afirma o especialista. Lobato acredita que a fase do genocídio, tal como a perpetrada pela França e pelos Estados Unidos no Vietnã ou de Paris na Argélia, é a última fase do fracasso da colonização. Estamos nesses mesmos momentos históricos. A fase do genocídio na Palestina é a fase do fracasso da colônia, que durou 76 anos, como a da Argélia pela França, que durou 132 anos, e como a do Vietnã pela França e os Estados Unidos, pois também durou várias décadas do século, concluiu. Força Aérea do Brasil com novos Gripen. Forças Armadas Suecas escolheram ontem, 9/11, um Embraer C-390 brasileiro e prometem cooperação militar com o Gripen para revolucionar a defesa e a tecnologia entre as nações. Brasil e Suécia estão elevando sua parceria estratégica ao novo patamar com um acordo que promete fortalecer as forças aéreas de ambos os países. Em uma iniciativa inédita, os ministros da defesa de ambos os lados assinaram uma carta de intenções que visa expandir a frota de caças Gripen no Brasil e possibilitar que a Suécia adquira um moderno avião de transporte Embraer C-390 Millennium. Esse movimento marca uma aliança poderosa entre a Força Aérea das duas nações, comprometidas com o avanço da tecnologia aeroespacial e com o fortalecimento de suas defesas, trazendo impacto significativo para a indústria militar global. Brasil e Suécia firmaram uma carta de intenções para a ampliação do contrato de caças Gripen para a abertura de negociações sobre a aquisição do Embraer C-390, um encontro entre o ministro da Defesa da Suécia, Paul Johnson, e o ministro da Defesa do Brasil, José Múcio, realizado em 9 de novembro, resultou na assinatura desse incrível acordo para a defesa dos dois países. Atualmente, as Forças Aéreas do Brasil e Suécia mantêm uma parceria estratégica em defesa e um novo acordo visa aprofundar essa colaboração no setor aeroespacial. O Brasil, que já firmou um contrato com a SAB em 2014 para adquirir 36 caças Gripen, recebeu até o momento 8 unidades. Agora o país propõe uma expansão do contrato em 25%, com a produção dos caças sendo feita também pela Embraer em solo brasileiro. Simultaneamente, a Força Aérea Sueca demonstrou interesse na compra do Embraer C-390, uma aeronave de transporte desenvolvido no Brasil. Com um documento assinado, o governo sueco deu sinal verde para a administração de material de defesa da Suécia e as Forças Armadas suecas iniciaram o processo de negociação para essa aquisição. Esse novo marco nas relações Brasil-Suécia ocorreu em Natal durante a visita do ministro sueco Johnson, que também acompanhou o exercício aéreo Cruzex 2024. Este evento contou com a participação dos caças Gripen, operados pela Força Aérea Brasileira. A carta de intenções representou um avanço importante para intensificarmos a colaboração aeroespacial entre os nossos países, destacou Johnson.
Uganda recebe convite da Rússia para se tornar parceiro do BRICS, diz o Ministério das Relações Exteriores. A Uganda recebeu um convite da Rússia para se tornar país parceiro do BRICS e está estudando a proposta, disse o ministro das Relações Exteriores da República Africana, Abubakar Jeje Odongo, no sábado 9/11/2024. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, declarou em reunião com seu colega ugandense à margem da primeira conferência ministerial do Fórum de Parceria Rússia-África que a Rússia apoia a Uganda como país parceiro do BRICS. Uganda foi convidada a se tornar membro parceiro do BRICS. Recebeu o convite há cerca de 3 dias e agora estamos passando por todos os procedimentos necessários para determinar se aceitaremos o convite ou não, disse ele. Nesse sentido, o interlocutor da agência observou que o BRICS abre novas oportunidades para seu país no atual mundo multipolar, onde alguns países da África e América Latina compartilham a visão da Rússia em fóruns internacionais. Segundo ele, o continente africano está enfrentando desafios que as instituições mundiais tradicionais não podem resolver. O que fez a África se orientar para outros parceiros? O BRICS, a China e outras são opções que estamos considerando e analisando agora em termos de profundidade dos resultados necessários, afirmou. O BRICS é uma associação interestatal criada em 2006. A Rússia assumiu a presidência do BRICS em 1º de janeiro de 2024. Em 2025, a presidência vai passar para o Brasil. O ano começou com a entrada de novos membros na associação, além da Rússia, Brasil, Índia e China. A África do Sul, BRICS agora inclui o Egito, Etiópia, Irã, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. A 16ª cúpula do BRICS, em Casablanca, com a participação de representantes de 36 países e 6 organizações internacionais, foi realizada de 22 a 24 de outubro deste ano. O Brasil foi representado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, pois o presidente Luiz Inácio da Silva teve que cancelar sua viagem um dia antes devido a um acidente doméstico. A cúpula foi o evento final da presidência russa da associação e foi realizado sob o lema de fortalecer o multilateralismo para o desenvolvimento global equitativo e a segurança.